Boa noite, tudo bem? Estamos aqui na nossa mentoria bônus. Essa mentoria não estava no script, então você que está nos assistindo e você que está vendo no modo replay, é uma mentoria bônus com uma super nutricionista. Daqui um pouquinho eu vou pedir para ela se apresentar. Nós estamos nos últimos momentos da nossa mentoria. Tenho certeza que vocês já puderam mudar muito a mentalidade, usando todos os exercícios, fazendo todas as práticas. Uma coisa legal é que essa nutricionista aí já passou por essa mentoria também. Ela já fez a mentoria conosco. Espero que ela tenha gostado. Eu tenho certeza que ela aproveitou muito nesse processo de mudança de mentalidade, de construção, de desenvolvimento pessoal. Na semana que vem vamos ter uma mentoria sobre exercício físico e eu vou trazer um amigo meu que é PhD também para falar sobre exercício físico e mentalidade junto comigo. Então, a semana que vem tem mentoria de novo. É mais um bônus que vocês vão receber que não estava no script. Tá? E aí, tudo isso para deixar essa mentoria mais forte, encorpada, para fazer mais sentido todo esse processo de mudança de comportamento. E hoje eu convidei uma nutricionista que eu conheço já, não há muito tempo, mas há um tempinho. O irmão dela eu conheço já há bastante tempo, é um casca-grossa do jiu-jitsu, um cara sensacional, um doce de pessoa, que está lá na Austrália. Então, Tati, primeiramente quero te agradecer demais por você ter aceitado o convite. Você nem sequer teve algum tipo de dizer assim, não sei, não, na hora. Tenho que fazer um convite, eu aceito. Eu agradeço demais. Conte comigo sempre e para tudo que você precisar. Então, Tati, está contigo, se apresenta para o pessoal e eu tenho certeza que vai ser um show. Que bom, boa noite, gente. Oi para aquelas pessoas que vão assistir depois, né, gravado. Eu que agradeço, Ricardo, agradeço o convite, né? Para mim foi uma honra muito grande receber um convite seu. Espero corresponder à altura, né? Mas te agradeço de verdade. O Ricardo convidou para que a gente falasse um pouquinho sobre alimentação limpa, né? Comida de verdade. Então, eu trouxe aqui algumas coisas para vocês, mais uma conversa de maneira informal, né? Sempre batendo na tecla da alimentação saudável, da comida de verdade, que nós devemos descascar mais e desembalar menos, né? Então, esse é o nosso lema, comer mais alimentos in natura e menos alimentos ultraprocessados, né? É a minha primeira vez que eu estou apresentando aqui, então se acontecer alguma coisa aí, tu sinaliza aí, tá, Ricardo? A Sheila também, a Thalita, que está aqui conosco, 13 horas de fuso. Tá tudo certo, tá? Não se preocupa com qualquer tipo de probleminha que tem, a gente resolve, e isso aqui é ao vivo, e quem faz ao vivo tem esses problemas. Relaxa, Tá fica bom. tranquilo. Qualquer intercorrência, até qualquer coisa, podem ir perguntando. A Sheila também, se tiver alguma dúvida, podem ir perguntando. Deixa eu ver aqui, para passar, é só apertar aqui, Ricardo. Passou, deu. Foi lá, apareceu aí? Tá, então vou me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Tatiane Flores, eu sou nutricionista já há 10 anos, né? Sou nutricionista graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, tenho pós-graduação na área de saúde pública, estou terminando outra pós-graduação na área de nutrição esportiva e estética, sou criadora de um protocolo exclusivo de emagrecimento, o protocolo Less Fat, que nós já estamos com mais de 10 edições do protocolo. Essa última edição, agora nós fizemos o lançamento na versão dele totalmente online. Tem especialização na área de modulação intestinal, né? Hoje o intestino é o nosso segundo cérebro, ele diz muito sobre a gente, então é uma área sensacional, com grandes estudos, muitos aprendizados.
Tenho realizado muito aqui em São Joaquim. Uma das outras coisas que eu me especializei é na área de intolerâncias e de alergias alimentares. Então, hoje eu faço testes aqui de alergias alimentares e de intolerâncias alimentares. Trabalho muito com obesidade e emagrecimento. Hoje eu tenho um consultório aqui em São Joaquim, né? Moro em São Joaquim, Santa Catarina, a cidade do frio, da neve, da maçã. E junto ao consultório nós temos uma loja de produtos naturais, que é a Cia da Saúde, né? Eu e o meu esposo. Estamos trabalhando, né, agora nessa área online, nos adaptando a esse novo normal que a pandemia nos trouxe. E foi muito gratificante, né, para muitas coisas, essas mudanças que vêm acontecendo. Uma frase que eu gosto de começar é: deixe que a alimentação seja o seu remédio e o seu remédio a sua alimentação. Então, hoje, a gente consegue prevenir doenças, promover saúde e tratar doenças através da alimentação. Então, a alimentação tem um poder enorme dentro da nossa vida, dentro das nossas rotinas, dentro dos nossos hábitos. Por quê? Porque nós comemos todos os dias. Então, todos os dias eu coloco comida aqui na minha boca. E eu que sou responsável por o que eu escolho e o que eu como. E isso gera uma consequência. Então, a alimentação hoje é o nosso remédio. A alimentação trata, sim, muitas doenças. Eu trouxe aqui uma dinâmica, né? Podem fazer, não precisa levantar as mãos, mas quem que não deseja, né, ter uma vida longa, com saúde e com boa aparência? Todo mundo, né? Todo mundo quer ter uma vida longa, quer ter saúde, quer ter boa aparência. Uns cuidam mais da estética, outros buscam mais saúde, mais qualidade de vida. Então, cada um tem os seus objetivos, cada um tem as suas metas, cada um tem o seu propósito. A gente quer muita coisa, mas nós não estamos dispostos a abrir mão de muita coisa. Não é, Ricardo? Eu tive a oportunidade de participar na turma passada da mentoria. Me abriu muita cabeça, me trouxe muitos ensinamentos. Eu estava parada há muito tempo sem fazer atividade física, né? Sou nutricionista, cuido muito da alimentação, mas muito desregrada na parte de atividade física. O meu irmão, o Miguel, é amigo do Ricardo, ele vinha dizendo: Tati, tem que ir para academia, tem que ir para academia, tem que ir para academia. E foi depois do curso do Ricardo que eu retornei à academia num dia de neve aqui em São Joaquim, né? Então, um dia histórico para ficar. Então, o Ricardo veio muito a somar na minha vida e eu só tenho gratidão, né? Gratidão a ele, gratidão ao meu irmão por ter nos apresentado. Não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente estabeleceu uma ligação muito jóia, né? Muito boa, de muita cumplicidade e companheirismo, e eu acho que é isso que a gente precisa levar para a vida da gente. E aí a gente quer, né, ter uma vida longa, com boa aparência, mas quem é que toma pelo menos 2 litros de água por dia, distribuídos ao longo do dia? 2 litros é uma média geral, né? Então, claro que cada um tem as suas individualidades. Hoje já se fala em 35 ml por quilo de peso, mas de maneira geral, 2 litros. Quem é que se alimenta de 3 em 3 horas com alimentos de qualidade? Né? Em todos os dias, às vezes, a gente consegue, né? E quem é que se exercita pelo menos 3 vezes na semana? Agora eu levanto as 2. Antes, não. Agora eu levanto as 2 mãos. E quem que sente alguns desses sintomas frequentemente? Dor de cabeça, tontura, cansaço, a ansiedade, né? A ansiedade hoje é o mal do século, né? O que nós temos de pessoas ansiosas, né? E que só desenvolveram mais ansiedade pós-pandemia, desconforto intestinal, sono excessivo durante o dia, memória fraca,
problemas de concentração e problemas com sono. A gente sempre volta e meia acaba sentindo um ou outro sintoma e algumas pessoas sentem a lista completa, né? Então, nós temos hoje muitas pessoas, chega a mim no consultório, né? Muitas pessoas com dor de cabeça frequente, com cansaço frequente, com distúrbios no sono, né? Então, é muito comum chegar aqui no consultório pessoas com esse distúrbio do sono, de não conseguir dormir, de estar ali na tela do celular, né, Ricardo? O Ricardo faz vários posts excelentes, né? Você vai deitar, fica 5 minutinhos na tela ali olhando o celular e a hora que vê passou meia hora, 1 hora e aí no outro dia acaba virando uma bola de neve, né? Esses sintomas que eu falei, eles são os mais comuns hoje da humanidade e todos são causados ou agravados principalmente por hábitos de vida ruins, né? Então, ou eu tenho a minha alimentação desregrada, eu tenho a minha rotina de sono, ou eu tenho a minha rotina de atividade física, e uma coisa acaba puxando a outra, né? Então, isso acaba piorando muito e trazendo muitos malefícios para a nossa vida. Tati, mas por que eu preciso melhorar a minha vida? Por que eu preciso melhorar a minha qualidade de vida? Eu estou bem hoje, né? Eu não sinto nada, eu não tenho nenhuma doença, eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero. Só que nós devemos pensar nisso a longo prazo e não a curto prazo. Hoje eu posso não ter nada, hoje eu sou novo, não tenho nenhuma doença associada, mas amanhã como que eu vou estar se eu não mudar? Como que eu quero chegar lá na minha melhor idade? Como que eu quero curtir os meus netos? Como que eu quero curtir a minha família? Então, eu tenho que pensar na minha qualidade de vida a longo prazo e não a curto prazo. E é esse o objetivo de a gente falar de alimentação, né? Hoje, de nutricionista, todo mundo tem um pouco. Se você vai para a internet, digita ali, eu quero uma dieta para emagrecer, eu quero uma dieta para ganhar massa muscular, que suplemento que eu uso, o que é que eu faço, a internet te diz tudo. Mas não é bem assim, né? Não, nós somos seres únicos, então o que funciona para o Ricardo pode não funcionar para a Tatiane, né? A rotina da Sheila não é a mesma da Tatiane. Então, nós devemos sempre analisar a pessoa de forma única, né? Nós somos seres únicos. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é estar vivo, né? Com saúde, a minha mente e o meu corpo funcionando perfeitamente. Por que ter os bons hábitos, né? Acho que entrou o Miguel. Eu vi ali. Mas por que ter bons hábitos, né? Não só pensando em saúde, em qualidade de vida. Também pensando em tratamento medicamentoso, né? Nenhum tratamento medicamentoso ou suplemento, ele funciona para quem tem maus hábitos alimentares. Por exemplo, um diabético, né? Posso ter me tornado diabético, faço uso de um medicamento, eu faço uso de insulina, mas se eu não mudo a minha alimentação, o medicamento não vai corresponder da maneira que ele deveria. Aí eu vou voltar lá no doutor e vou falar, olha, doutora, minha glicose não baixou, essa insulina não está dando certo, esse remédio não está dando certo. Mas aí, se você vai analisar, a pessoa não mudou a rotina dela, não mudou a alimentação dela. E aí, o que o doutor faz? Passa a canetinha, ou aumenta a dosagem de insulina, ou aumenta outro medicamento. Então, nenhum medicamento ele responde bem se você não muda a sua alimentação. E outra coisa que a gente tem que pensar é que quando os meus hábitos são bons, se eu fico doente, eu me recupero muito mais rápido. E se eu tenho os hábitos ruins e eu adoeço, a minha recuperação vai ser bem mais lenta. Então, nós temos inúmeros benefícios com tudo isso, e os únicos beneficiados com isso somos nós, né? Ninguém ganha mais em benefício do que eu mesmo. Aqui
eu trouxe, né, uma pirâmide alimentar adaptada para nós brasileiros. E aqui nessa pirâmide é o que nós temos que fazer durante o dia. O que está na base da pirâmide é o que nós temos que fazer em maior quantidade. Conforme vai subindo, vai diminuindo as quantidades. Então, a base da nossa pirâmide hoje é a atividade física, é a hidratação e a alimentação adequada. Então, nós devemos, né, fazer essa atividade física, que o meu irmão tanto brigou comigo para que eu fizesse, e eu sou teimosa, só depois da mentoria do Ricardo que minha cabeça mudou, mas ainda bem que mudou, antes tarde do que nunca, né? E a hidratação ela se faz essencial hoje no nosso dia. O nosso corpo ele não acumula água, ele não armazena água, então nós devemos nos hidratar diariamente. Então, tomar água diariamente. Você pode fazer o cálculo, né, mais específico para você, multiplica de 35 a 50 ml, dependendo da intensidade da tua atividade física, pelo teu peso, é o que você necessita de água por dia. Então, o meu pai que sempre fala, né, de fome a gente não morre, agora de sede morre sim. Então, nós devemos nos hidratar e devemos fazer atividade física. A segunda linha aqui da pirâmide alimentar é o consumo de alimentos integrais, os carboidratos, os temidos carboidratos, que hoje, se você for colocar na internet que você quer uma dieta para emagrecimento, o primeiro alimento que é banido da sua alimentação é o carboidrato, né? Quer emagrecer? Vamos cortar o carboidrato. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Eu trabalho muito com a desmistificação do terrorismo nutricional. Então, as pessoas chegam assustadas. Não posso comer pão, não posso comer arroz, não posso comer macarrão, eu quero emagrecer. E não é assim que funciona. Nós devemos sempre analisar as pessoas de maneira única, analisar as suas rotinas e se é um alimento que a pessoa gosta, né, e sente prazer em comer, não tem por que excluir da alimentação. Sendo que a gente tem que pensar sempre nessa alimentação a longo prazo e não a curto prazo. Então, aqui os carboidratos, eles estão presentes na nossa rotina já aqui na segunda fileira. E aí se fala tanto, né, Ricardo, do consumo de alimentos integrais. Será que os alimentos integrais são tão bons? Né? Será que faz bem mesmo eu consumir os alimentos integrais? Aí mais um ponto que nós devemos ter atenção é que hoje a indústria utiliza de um marketing nutricional e um marketing de vendas extremamente agressivo e extremamente fabuloso. Aí você vai lá, começa uma dieta de emagrecimento para melhorar o funcionamento do seu intestino. Não, eu vou trocar o pãozinho branco pelo pãozinho integral. Mas vocês sabem ler os rótulos dos alimentos? Vocês sabem o que está por trás de um alimento? Aí você vai lá, pega o pãozinho, não, comprei o pãozinho integral, que o pão integral eu vou emagrecer, vai me ajudar no funcionamento do intestino. Você paga mais caro naquele pãozinho integral. E aí, quando você pega o verso dele, né, para olhar o rótulo, para olhar a lista de ingredientes, aí você vê o primeiro ingrediente, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Nossa, Tati, eu comprei um pão integral e o primeiro ingrediente ali da lista é a farinha branca. Aí, em muitos pães, o cereal integral, ele vai aparecer lá embaixo. Né? Como que eu sei, né, olhar o rótulo de um alimento, olhar a lista de ingredientes? Então, sempre no verso de cada alimento, tem ali ingredientes. O ingrediente que está em primeiro lugar tem maior quantidade, conforme vai passando, vai diminuindo as quantidades. Isso acontece muito, né, com os alimentos que são vendidos como fit, como light, como diet, como integrais. A indústria utiliza muito desse marketing. Aí eu vou lá, pago mais caro num produto que era para ser integral e eu estou pagando mais caro
num produto que tem mais farinha branca. E na maioria das vezes, além de ter a farinha branca como primeiro ingrediente, o segundo ingrediente é açúcar. Então, será que realmente valeu a pena eu trocar o meu pãozinho branco pelo pãozinho integral? Então, a gente precisa aprender a analisar os rótulos, né? Aprender a olhar esses rótulos e a entender os rótulos. E aí, mais uma vez, né, aqui em São Joaquim, eu não sei como que é na cidade de vocês, mas aqui em São Joaquim é uma cidade pequena, de mais ou menos 25 mil habitantes. As pessoas, elas têm muito hábito de fazer as coisas caseiras, né? Então, o pãozinho caseiro, a bolachinha caseira, o bolinho caseiro. Então, nós ainda temos uma alimentação melhor e privilegiada. Por quê? O que eu faço em casa, eu sei o que eu estou colocando. Então, se eu fizer um pãozinho caseiro em casa, eu sei que tipo de farinha que eu estou colocando, eu sei a quantidade que eu estou colocando. E se eu compro, além de ele vir misturado com a farinha branca, às vezes ele ainda vem com uma grande quantidade de aditivos, de corantes, de conservantes, porque aquele pãozinho precisa ter uma vida longa na prateleira. Ele não pode ter uma vida curta. Quer falar? Posso falar uma coisa, Tati? Pode. Em relação a isso? Eu saí de férias com a minha família, a gente foi lá para Florianópolis e ficou um pão de uma certa marca, né, no armário. Quando a gente chegou, depois de 18 dias, a gente chegou, no outro dia de manhã eu fui fazer café e tal, e eu abri o armário e peguei aquele pão. Aquele pão estava intacto. Não tinha um mofinho, não tinha nada. Quando a gente faz pão em casa, 2 dias depois, 3, esse pão está completamente mofo. Então, a quantidade de antimofo, de qualquer coisa para conservar que tenha nesses produtos é muito grande. Então, a gente ingere uma quantidade de produtos nocivos à nossa saúde nesses produtos industrializados muito grande, né? Muito, muito grande. Até tem o professor do meu curso de modulação intestinal, né, o Murilo Pereira, que ele fala muito, né? Quanto maior for a vida útil do produto, menor a sua. Né? Então, quanto mais tempo de prateleira tem o produto, pode ter certeza que a tua vida vai estar sendo prejudicada, né? Um exemplo clássico disso é que o leite da vaquinha feliz, que caminha no pasto, né? O leite estraga, o leite azeda. O leite de caixinha, não, né? Então, a gente tem que analisar muito o que a gente está consumindo, o que a gente está comprando, para não sermos mais enganados. Claro que hoje mudou muito, né? O acesso à informação está na palma da nossa mão. Então, nós temos boas informações de qualidade à nossa mão, mas a gente sempre tem que buscar por fontes confiáveis e olhar bem quando eu compro um produto industrializado, porque a indústria utiliza de um marketing violento, né? Violento. Um exemplo clássico, a pessoa que está fazendo dieta que chega para mim, eu estou comendo a bolachinha Nesfit, Tati. A Nesfit é saudável, a Nesfit é integral. Aí você vai olhar a quantidade de açúcar da Nesfit, ela tem mais açúcar que a bolacha recheada. Não estou falando da quantidade de gordura, estou falando só do açúcar. Né? Aí você pagou mais caro numa bolachinha que é super saudável, né? E está sendo enganado. Hoje, lá na Austrália, né, eles têm um ponto à nossa frente, eu sei porque o Miguel comenta comigo, eles têm nos alimentos as estrelas, né? Então, você tem ali, se o alimento tem 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas ou 5 estrelas. 5 estrelas, ele é um alimento saudável. Então, hoje já tem como que eu falo, essa leitura já na frente do produto. E para a gente, não. Para a gente, se a gente quiser saber o que realmente tem no produto, eu tenho que olhar atrás e olhar no verso, né? Na segunda linha, aqui junto com os carboidratos, nós temos o consumo dos óleos vegetais saudáveis, né? Que são os óleos ricos em gordura mono e poliinsaturadas, então azeite de oliva, óleo de abacate,
Uma coisa legal que dá para a gente fazer em casa, né, e que adiciona mais sabor, é você preparar o seu óleo. Então, lá em casa nós temos várias garrafinhas de azeite de oliva, e aí em uma vai alho e cebola, na outra vai alecrim, na outra vai manjericão. Então, você adiciona mais sabor ao óleo para aquelas pessoas que têm a dificuldade de consumir. Então, é uma maneira de você estar adicionando mais sabor e você faz essa preparação em casa mesmo, né? Aqui na terceira linha, depois vem o consumo das frutas e das verduras, né? As frutas, elas têm que estar presentes no seu dia. A recomendação do Ministério da Saúde hoje é que a gente consuma 5 frutas ao longo do dia. Sempre dá preferência às frutas da época, né? Além de elas serem mais saudáveis, elas são mais saborosas e mais baratas. Um exemplo aqui, né? Olha o que está do meu lado, agora a época aqui é aquela ameixa pequenininha, saborosíssima. Impossível comer uma só. A fruta da época sempre é mais gostosa, né? Sempre mais saborosa e mais barata. Então, quanto mais variado for o consumo de frutas ao longo do seu dia, mais vitaminas e minerais diferentes você vai estar ingerindo. Depois nós temos as verduras e os legumes, que também têm que estar presentes no seu dia, no almoço e na janta. Algumas pessoas, em função da correria, em função do tempo, acabam não conseguindo consumir, porque falam, Tati, eu já chego correndo para almoçar, então eu não tenho tempo de higienizar, não tenho tempo de picar, eu vou no mais fácil, eu faço um macarrão. Mas se a gente se organiza, né, Ricardo? Se nós temos organização e planejamento, nós temos sucesso em qualquer coisa que a gente for fazer. E não é diferente na alimentação. Então, eu posso tirar um dia da minha semana, final de semana, e higienizar as folhas, né? Então, eu já lavo as folhas, guardo ela em saquinhos, né? Tento tirar o máximo de ar que eu consiga. Eu consigo conservá-las em maior tempo na geladeira. Então, não tem desculpa, eu chego em casa, eu pego aquele saquinho de alface, de rúcula, de agrião, que já está higienizado, e só coloco na mesa. Já posso deixar uma cenoura cozidinha no bafo, outra raladinha, o tomate eu já posso deixar higienizado, então é só eu chegar e cortar. Então, nós não temos desculpas, nós temos, assim, que ter planejamento e ter organização. E isso em tudo na nossa vida, né? Porque se eu não me organizar, se eu não me planejar, eu vou no mais fácil, eu vou no mais rápido, eu vou no mais barato, e às vezes é aquele miojo, né? Macarrão instantâneo, que é rápido, colocou ali, cozinhou, tá prontinho, mas de saudável não tem nada. E tudo tem uma consequência. Eu posso não sentir essa consequência hoje comendo meu miojo todos os dias, mas lá na frente pode ter certeza que eu vou sentir. Depois vem o consumo de proteínas, né? Então, as proteínas de origem animal, frango, carne, peixe, ovos. Sempre preferi as carnes magras, o frango retirar a pele, né? Não consumir aquela gordura, aquela graxa amarela, que é extremamente prejudicial. Muitas pessoas gostam, né, da carne gorda, mas ela é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Aqui tem muito hábito, né, de consumir essa carne mais gordurosa para fazer um churrasco, para fazer uma carne de panela. Depois vem as leguminosas e as oleaginosas, né? Então, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. As oleaginosas, as castanhas, as amêndoas, nozes, então elas têm que estar presentes na nossa rotina, pelo menos de 1 a 2 vezes ao dia. Quase no topo da pirâmide, nós temos os leites e os derivados, né? Então, eles estão presentes. O leite também é um alimento que vem sofrendo um terrorismo nutricional muito grande. Muita gente fala que não pode tomar leite, outras já falam que pode tomar leite.
Então, a gente tem sempre que analisar essa individualidade, né? Analisar a pessoa como ser único. Se a pessoa sempre tomou leite, nunca teve problema com leite, não tem por que eu excluir o leite da alimentação. Ah, mas eu não quero consumir o leite. Tem como eu suprir essas fontes de cálcio em outros alimentos? Tem, né? Hoje sim é possível, né? Quando a gente fala em alimentação, é um universo muito grande. A nutrição é um universo muito amplo e a gente consegue sim conciliar perfeitamente as suas rotinas, os seus hábitos, o seu estilo de vida. No topo da pirâmide, aí ali aparecem os alimentos refinados, né, com uma grande quantidade de farinha branca, açúcar, refrigerante, os alimentos processados, né, então bacon, linguiça, mortadela, que são alimentos que têm uma grande quantidade de corantes, de conservantes e de gorduras, muitos corantes cancerígenos, a exemplo daquele refrigerante lá em cima, o refrigerante à base de cola, ele tem um corante na composição dele chamado caramelo 4. Esse corante é altamente cancerígeno. E às vezes esses alimentos, na maioria das pessoas, a pirâmide ela está inversa, né? É mais comum, não sei como que é na cidade de vocês, mas às vezes é mais comum eu ter um grande consumo de alimentos brancos, de refrigerante, de suco, de alimentos processados e ter um menor consumo da alimentação limpa, né? Dessa comida de verdade. A gente ainda estava conversando com o Maico aqui, o meu esposo. Antes era moda, né? A gente sair para comer fora, então eu trabalho, eu vou comer no restaurante. Hoje a moda mudou. Hoje a moda é eu levar minha marmita. Né? Então, quando a gente quer uma alimentação melhor, é melhor eu levar a minha marmita. Por quê? No restaurante, eles fazem essa comida para grande quantidade. Então, eles utilizam os veneninhos em pó, que são aqueles temperinhos artificiais, né? Que são extremamente ricos em sódio. Utilizam óleo em grande quantidade, porque esses temperinhos, eles dão sabor, né? Nesses temperinhos, nós temos uma grande quantidade de glutamato monossódico. O glutamato monossódico é o que impregna aqui nas minhas papilas gustativas. Então, eu preciso fazer uma comida saborosa, eu preciso fazer uma comida gostosa e que agrade o paladar de todos. Então, é muito comum hoje nos restaurantes utilizarem uma grande quantidade desses veneninhos em pó. A recomendação do Ministério da Saúde é que a gente consuma para uma pessoa sadia, né? É que se consuma 2.000 miligramas de sódio por dia. 2.000 miligramas de sódio são 5 gramas de sal. 5 gramas de sal é uma colher de sobremesa. Então, essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Se eu pego um tabletinho daqueles veneninhos em cubinhos, ou um pacotinho daquele outro em pozinho, em um tabletinho ou um pacotinho eu tenho em média 1.400 a 1.600 miligramas de sódio. Nossa, Tati, mas a recomendação é 2.000 miligramas. Então, às vezes, em um temperinho daquele, eu já extrapolei mais da metade do que eu podia no dia. E aí, às vezes, a pessoa, né, na correria do dia a dia, já não consegue se programar, então você já toma um café fora de casa, já compra um salgado que tem esse tempero extremamente gorduroso, almoça fora, toma café fora. Então, olha só, né, a quantidade de substâncias que nós estamos ingerindo, quantidade de açúcar, quantidade de sódio, quantidade de corantes, de conservantes. E se a gente não muda, vai chegar uma hora que as doenças vêm, né? E às vezes elas vêm numa velocidade muito rápida, que eu não tenho tempo de mudar. Às vezes a gente ainda tem, né, a segunda chance, aparecer uma diabetes, aparecer uma pressão alta, um colesterol, então vai lá, cuida para reduzir. Mas a maioria das pessoas não está disposta a mudar, né, Ricardo? Porque tudo, quando a gente precisa fazer mudanças, nós sofremos uma resistência. E aí tem muito hoje, né, é uma coisa que eu bato muito na tecla, que é esse terrorismo nutricional, né? Então,
Ah, mas se eu for consultar com o nutricionista, ele vai me tirar isso, ele vai me tirar aquilo, ele vai cortar a minha bebida do final de semana. Eu acredito que a gente não deve trabalhar com esse extremismo quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em qualidade de vida. A não ser que a pessoa, sim, já tenha uma doença e aí esteja no estágio avançado, que você esteja literalmente com a corda no pescoço, aí você muda ou muda, né? Mas se a gente não está nesse ponto, a gente Ô, pode Tati, tentar chegar no equilíbrio. Oi? em relação a isso, é igual fazer exercício. Você não vai querer começar correndo 10 quilômetros, não é? Então é um passo a passo. Você não vai hoje. Você está só lá no topo da pirâmide, com essa pirâmide inversa, como você disse, e a partir de amanhã, teu café da manhã vai ser café preto com ovo. No almoço você vai comer só verduras, legumes. Tua janta vai ser mais um café preto e ovo. Você vai aguentar isso 2 dias, né? Porque essa mudança de hábito para tudo na vida, a gente precisa ser forte para mudar, mas a gente precisa ser inteligente para construir essa mudança, né? E aí eu te dou os parabéns, você sendo uma nutricionista e tendo essa visão, porque tem muitos que não têm, né? Que querem colocar alguma coisa no forceps, nessa mudança brutal do dia para a noite, né? E aí a pessoa sai de um paladar que é extremamente agradável, né? De comer uma comida rica em sal, em temperos, que é palatável. E ela passa de uma coisa assim para algo que não é legal. E aí a chance dessa mudança de hábito dar errado é muito grande. É igual fazer corrida, lembra? Você quer começar a correr? Não começa todos os dias. Quer começar a fazer academia? Não vai todos os dias. Começa 2 vezes por semana. Se força a ir 2 vezes por semana. Quando você criou o hábito das 2 vezes, adaptou a tua rotina, você insere uma terceira vez. E aí, quando você menos espera, você está comendo salada, você está comendo frutas, você está com uma alimentação saudável, mas é uma construção, uma construção. É verdade, é verdade. E o sabor, né? O sabor doce, o sabor salgado, ele impregna aqui nas nossas papilas gustativas, né? Então, realmente é difícil. Se eu tomo café doce, é difícil de retirar o açúcar de uma hora para outra, né? Então, a gente precisa criar o hábito, construir o hábito. E claro, a gente vai conseguir sim tomar o café sem açúcar perfeitamente, né? Então é só questão de hábito, a mesma coisa. Ah, Tati, mas eu tô acostumada a fazer a minha carne com o meu sazon, né? Com o meu temperinho lá, que dá gosto, que dá sabor em tudo. Se eu retirar ele, a minha carne vai ficar sem gosto, Tati. Então, a mesma coisa, questão de hábito, né? É questão de eu limpar esse meu paladar, né? Que aqui tem muito glutamato monossódico, então realmente eu não consigo sentir o sabor da cebolinha, da salsinha, do manjericão, da manjerona. Mas depois que eu vou limpando esse paladar, eu aprendo a saborear a comida, né? Com o real sabor dela, né? E não a comer esses industrializados. Então, tudo que é mais natural, tudo que é mais limpo, é melhor. Tudo que eu consigo fazer em casa é melhor do que eu comprar. Ah, Tati, então tu tá dizendo que não tem alimentos bons industrializados? Não, hoje sim, né? Já tem muitos alimentos com uma composição melhor, com uma pegada nutricional melhor. Então a gente precisa saber escolher, precisa aprender a ler os rótulos e precisa ver se realmente eu preciso daquele alimento, né? Será que realmente eu preciso desse alimento todos os dias? E essa visão, assim, sem esse terrorismo nutricional, é o que a gente tem que levar, né? Porque quando a gente trabalha muito lá em cima, muito lá embaixo, a gente não vai a lugar nenhum, né?
Eu não posso querer chegar mudando a rotina do Ricardo, sendo que ele vem comendo uma alimentação errada há muito tempo, né? Eu não vou conseguir mudar. Então, eu vou conversando com ele para ele melhorando num ponto, eu vou cedendo no outro. E aí, quando eu ver, eu vou chegar no final do mês com um saldo super positivo. E, de repente, se eu tivesse continuado ali, naquele meu extremismo, ele não ia ter feito nada, ele ia ter abandonado e foi, né? Então, a gente tem que sempre encontrar esse equilíbrio em tudo na vida, né? Eu corri 5 quilômetros, a minha meta era chegar. Eu cheguei, agora eu tenho que aperfeiçoar, né? Tomei gosto, mas eu nunca acreditava que eu tinha condições de correr. Nunca, nunca. Não tenho fôlego. Agora que eu falei com o Ricardo, não vamos treinar, mas eu acho que eu não vou conseguir. E consegui, claro que eu tenho que aperfeiçoar. Agora é melhorar o tempo, é treinar mais, mas não adiantava eu querer me inscrever na corrida de 15 quilômetros se eu nunca corri 5. Né? Então, a gente tem que ir começando com pequenas mudanças, com pequenas metas, mas metas que eu consiga fazer. Não traçar nada irreal e nada de outro mundo, né? Então, a gente precisa pensar em coisas que estejam dentro da minha rotina, por isso que a gente sempre tem que olhar a nutrição de maneira individualizada, atrás do Ricardo, atrás da Sheila, atrás do Miguel, tem uma alma, né? Tem um ser humano. E eu preciso olhar para esse ser humano de maneira individual. Não é uma receita de bolo. A rotina do Ricardo não vai funcionar para a Sheila. Então, eu preciso olhar de maneira individual e extrair o melhor de cada um naquele momento, para que eu consiga dar continuidade, para que eu consiga levar isso a longo prazo e não a curto prazo. E é essa a alimentação, né? Eu preciso me alimentar todos os dias, eu como todos os dias, então eu tenho que fazer boas escolhas. E claro, ninguém é de ferro, né? Às vezes a gente vai lá e come alguma coisinha, não é o fim do mundo eu ir lá e comer uma pizza, eu ir lá e comer um hambúrguer, se isso não faz parte da minha rotina, né? Então eu posso perfeitamente comer algumas coisas diferentes. Não é a pizza que eu comi aquele dia que vai colocar tudo a perder, e sim o equilíbrio, né? Não posso hoje comer pizza, amanhã comer pastel, depois comer lasanha. Aí não. Mas uma vez ou outra, não é o fim do mundo, né, Ricardo? Tati, eu falo muito sobre isso. Tem dois pontos em relação à força mental que são importantes em relação a isso. É para você conversar com os teus pacientes. Aqueles que são mentalmente fortes, que já têm uma construção mental já boa, de força mental, muitas vezes eles podem dizer, vou pedir uma pizza e vou comer uma pizza hoje. Porque amanhã ele não vai comer pizza, amanhã ele não vai comer x-salada, amanhã ele não vai comer o pudim na sobremesa, porque ele sabe o que ele precisa fazer. Mas tem pessoas que são mentalmente fracas, que não conseguem lidar direito com os desvios, que aí ela vai pensar, já que eu comi pizza ontem, amanhã eu não vou fazer academia. E já que eu não fiz academia, no almoço eu vou comer X coisa. E aí não dá certo. Então a gente tem que, primeira coisa, se conhecer. Eu tenho capacidade de lidar com esses desvios? Não, não tenho. Então toma cuidado. Porque senão você vai colocar tudo a perder. Né? O final de semana, a pessoa rema 5 dias, bonitão, com uma alimentação legal. Aí chega na sexta-noite, ela desanda, sexta, sábado e domingo. Aí ela passa mais 5 dias, 4 dias e meio, 5 dias, cuidando. Chega no final de semana, ela desanda. Então, as pessoas que são mentalmente fracas, desculpa, tem que ter um pouco de cuidado com esses desvios. Fora isso, eu concordo que a gente também tem que aproveitar um pouco a vida. Porque se eu não puder comer uma pizza com o meu filho, que história eu vou ter para contar daqui a um tempo? Hoje, né, a socialização, ela gira em torno da comida, né? Então, o que a gente vai se reunir nesse Natal? O que a gente vai fazer de comida na ceia? Vai ter um aniversário, o que a gente vai oferecer nesse aniversário?
Então, a socialização hoje é tudo em cima da comida, né? E eu acredito que é por isso que a gente não deve trabalhar com esses extremismos, porque senão fica aquela pessoa antissocial, né? Ah, eu não vou sair porque eu não posso comer isso, eu não vou fazer isso porque eu não posso aquilo. Mas essa força mental é muito importante. Aqui no consultório eu investigo muito os pacientes e tento identificar aquela pessoa que diz, não, Tati, mas eu não posso comer um pedaço só. Se for para mim comer um pedaço, eu tenho que comer o bolo inteiro. Então, não adianta. Então, não, então vamos ter calma, você ainda não está preparado, tudo ao seu tempo, e assim a gente vai moldando, né? Cada um e vai observando, conhecendo os hábitos, conhecendo as rotinas. E sempre pensar, eu sempre já tento passar isso na primeira consulta para todo mundo. Principalmente obesidade, né? A obesidade é uma doença. A obesidade é uma doença como a pressão alta, como a diabetes, como o colesterol, como o triglicerídeos alto. E ela requer tratamento para o resto da tua vida. Eu não estou acima do peso agora e vou fazer uma dieta e vou ficar magro e vou me manter magro o resto da minha vida. Não! É uma doença que a gente precisa tratar sempre, né? Então, eu sempre deixo isso muito claro na consulta, que você precisa adotar um novo estilo de vida. Não adianta vir aqui pedindo um milagre. Eu digo que o milagre é mais caro, tá? Não dá, não dá para fazer assim no mesmo valor. Com milagre é mais caro. Então, a gente tem que pensar nisso a longo prazo e não a curto prazo. E sempre, sempre, sempre descascar mais e desembalar menos, né? Então, como que tá o meu lixo lá em casa? Eu tenho mais cascas ou mais plásticos no meu lixo? O meu lixo já diz muito da minha alimentação, como o meu cocô também diz muito da minha alimentação. Né? Então, são tudo pontos que a gente tem que analisar, tem que observar e tentar chegar nesse equilíbrio. Eu trouxe aqui, Ricardo, algumas fotos, algumas curiosidades, né? De alguns alimentos, mostrando a quantidade de açúcar, a quantidade de gordura, mas mais a título de curiosidade mesmo, porque às vezes a gente não se atenta, né? Aos números, eu vou ali e não me atento ao rótulo para ver o que realmente tem. E como eu falei, a indústria utiliza muito desse marketing, né, principalmente nos produtos diet, e vem ali na frente sem açúcar. Aí eu vou olhar atrás, nossa, mas tem xarope de milho, tem xarope de glicose, tem maltodextrina, tem frutose nesse alimento, e aí lá na frente ele está dizendo sem açúcar. Então a gente tem que se atentar muito a esses nomes, né, que a indústria utiliza para mascarar. Um exemplo clássico é aquelas barrinhas de cereal, né, vendidas no mercado, um e pouquinho, R$2. Será que realmente são saudáveis? Não, gente. Você vai olhar a lista de ingredientes dela, ela tem no mínimo 4 tipos de açúcar ali na composição dela. Aí, às vezes, eu não como uma banana para comer uma barrinha de cereal daquela. Olha só a troca que eu estou fazendo, a quantidade de açúcar que eu estou comendo, mas eu olho ali, não, é uma barrinha integral sem açúcar. Não, né? Então, olhem atrás, olhem os rótulos, a lista de ingredientes, aprendam a ler o rótulo, que só assim a gente vai saber o que está comprando quando for consumir um alimento industrializado. Aqui, né? Quanto será que tem de óleo e de açúcar num pacotinho de bolacha recheada? Isso vale para a bolachinha recheada e para aquela tipo wafer, né? Olha só, se eu como um pacote por dia durante uma semana, eu vou consumir no final dessa semana 420 gramas de açúcar e 250 gramas de óleo. E aí é uma simples bolachinha recheada. E muita gente já toma no café da manhã um cafezinho com essa bolachinha. Às vezes a gente acha, mas está fora da nossa rotina. Não, não, é comum as crianças levarem para a escola a bolachinha recheada. É comum as crianças levarem para a escola o suco de caixinha, o todinho. É muito comum. E é os pais que mandam esses alimentos. Né? E às vezes nem eles sabem da quantidade de açúcar e de gordura que está ali.
Quanto será que tem de açúcar em uma lata de refrigerante? Olha aqui, uma latinha de refrigerante tem isso de açúcar. E se eu tomo, né, uma latinha de refrigerante todo dia durante um mês? No final do mês eu vou ter comido 1,4 kg de açúcar. Essa conta eu também faço aqui no consultório para aquelas pessoas que adoram café. Eu tomo café o dia inteiro, mas o cafezinho doce. E aí você faz, quantas colheres de açúcar você coloca na xícara de café? 2, 3, e às vezes tem pessoas que tomam 3, 4, 5, 6 xícaras ao longo do dia. Eu faço a conta com a pessoa aqui no consultório, no final de um mês, quanto de açúcar que ela vai estar consumindo só no cafezinho. E a pessoa se apavora, nossa, mas tudo isso de açúcar? Isso acontece, né, com o refri, com sucos de caixinha, sucos de pacotinho, que tem tanto açúcar quanto o refrigerante. Esse site aqui, Ricardo, ele é um site muito legal, que é o simaçucar.org. Eu deixei aqui, ele traz do lado de cada alimento um quadradinho de açúcar. Cada quadradinho desses são 5 gramas. Aí eu tenho o Activia. Nossa, o Activia é um iogurte super saudável, né? Que faz bem para o intestino, melhora a minha flora intestinal. Olha ali a quantidade de açúcar. Aí eu tenho do lado uma bola de sorvete. Uma bola de sorvete. Não é nem o pote de sorvete. E mais a casquinha, né? Super saborosa, amanteigada, derrete na boca. Olha só a quantidade de açúcar. Aí aqui eu tenho o energético, né? Para aquelas pessoas que são adeptas aos energéticos, que gostam de tomar. O Mike está aqui do meu lado. Eu já mostrei para ele, ele adora um energético. Olha a quantidade de açúcar. Aí aqui depois eu tenho a Nutella. Olha ali a quantidade, mais da metade do pote da Nutella é açúcar. Depois vem manteiga. Lá em cima tem o leite, tem a avelã. Mas olha só a quantidade de açúcar e de gordura nesse produto. Aí depois eu tenho aqui o hambúrguer, né, o X, a pipoca, aquela pipoca colorida, extremamente doce, extremamente saudável. Só que não, né? A bolachinha recheada, os macarrons, né? Que tem muita gente que adora esses macarrons, então eles são extremamente açucarados, né? E aqui eu tô mostrando só o açúcar, não tô mostrando o sal, não tô mostrando a gordura. Então tem muita coisa dentro do alimento. E vocês entrando nesse site, vocês conseguem acompanhar uma lista enorme de alimentos que tem ali, e às vezes a gente acha, nossa, mas é saudável, eu comprava isso por saudável, né? E na verdade, não é. Quando eu trabalhava no posto de saúde aqui em São Joaquim, nós fizemos um trabalho desse de educação nutricional. Eu peguei alguns alimentos e pesei a quantidade de açúcar. Então, eu peguei aquela bolachinha Clube Social, eu peguei a Nesfit, peguei bolachinha recheada, refrigerante, gelatina, suco de caixinha, suco de pacotinho, aqueles achocolatados de caixinha, e pesei o açúcar e coloquei. Aí a gente levava nas unidades de saúde, é um trabalho de educação nutricional com a comunidade, né? Aí a pessoa dizia, meu Deus do céu, eu não fazia ideia do tanto de açúcar que tem nesse alimento. Um exemplo clássico é a bolachinha água e sal, né? A bolachinha para quem está de dieta. Às vezes a pessoa troca o pãozinho para consumir a bolachinha salgada, e na bolachinha salgada tem açúcar, tem gordura, tem sal, então tem muitos aditivos. Então a gente tem que olhar muito essa lista de ingredientes e essa composição nutricional dos alimentos. Resumo, né? Comer mais dos alimentos in natura, dos alimentos saudáveis, então descascar mais, desembalar menos, menos alimentos industrializados, menos fast food, menos alimentos comprados. Então a moda hoje é eu organizar a minha marmita, eu levar a minha comida, eu planejar as minhas refeições, e os únicos beneficiados com tudo isso somos nós.
Só que, mais uma vez, a gente tem que pensar nisso a longo prazo e não a curto prazo, né? Um exemplo disso é um atleta olímpico, né? Todo atleta treina para pegar a medalha do primeiro lugar, mas nem todos conseguem a medalha do primeiro lugar. O que será que tem de diferente entre o primeiro e o último lugar, sendo que o objetivo deles era o mesmo? A metodologia, né? A constância, o treinamento, o método de treinamento. E assim com a alimentação, a gente tem que pensar nela a longo prazo e não a curto prazo. Planejar, organizar e seguir. E só assim eu vou ter o sucesso que eu espero, o sucesso que eu desejo, o sucesso que eu busco para minha vida, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional, que a alimentação reflete muito no meu trabalho, reflete muito no meu dia, reflete no meu sono, reflete na minha vida sexual, reflete no meu humor. Então, nós temos inúmeros benefícios com a alimentação, né? Não é só em busca de uma estética, não é só em busca de um corpo, não é só em busca daquela aparência. Não, mas da minha saúde, da minha qualidade de vida, como que eu quero estar lá na frente, né? Hoje é uma coisa. E lá na frente, né? Como que eu vou estar, como que eu quero chegar lá. O nosso corpo é reflexo das nossas escolhas, na estética, na saúde e na qualidade de vida. Era isso, Ricardo. Vocês têm alguma dúvida? Falei de mais, falei de menos? Sensacional, sensacional. Fantástico. A gente precisa refletir mesmo sobre esses pontos. Essa parte de ler os rótulos é algo que sempre me chama muito a atenção. De ler. Eu gosto de ler muito, eu leio muito. Então, eu leio desde rótulo da pasta de dente até qualquer coisa que apareça na minha frente. Eu sempre tentei entender isso, os rótulos. Já há algum tempo eu sei como é que funciona essa distribuição de alimentos, né, do que tem, está em primeiro lá é o que tem mais. E eu uso muito disso com o meu filho na alimentação do Bento, né, porque o Bento é a pessoa que eu mais amo nesse mundo e eu não vou dar qualquer coisa para ele comer. Né? Então eu sempre olho muito os alimentos. É claro que ele come bolachinha, ele tem os momentos dele, né, de comer algumas coisas que não são tão saudáveis. Mas, por exemplo, ele vai fazer 5 anos, dia 11, e ele nunca tomou refrigerante. A gente quase não dá suco de caixinha. Ele vai nas festas de criança, ele não come mais do que 1, 2 postinhos. Porque o paladar dele foi acostumado dessa forma. Então, ele desde pequeno, ele sempre teve uma alimentação muito limpa, muito saudável. A janta dele, se você oferecer lasanha, ele não come. Ele não gosta de pizza. De chocolate, é claro, porque ele é de chocolate, mas a janta dele, por exemplo, hoje, arroz, pirão de feijão, que ele gosta, tá? Com franguinho, com carninha moída. Então, eu sempre olhei muito por conta dele, né? Os alimentos, mais do que até mesmo por mim. Mas uma pergunta que eu tenho, Tati, sobre alimentação saudável, e a gente às vezes se engana, por exemplo, eu não vou comer um pão branco porque é pão branco, mas aí eu vou lá comer uma tapioca. Será que é mais saudável? Muda muita coisa uma tapioca e um pão branco? Em termos de composição nutricional, de valor nutricional, não, tá? O pão branco, ele se equivale ao valor nutricional da tapioca. O que muda é a digestibilidade, né? Então, no pão, ele tem a digestão mais lenta, tem algumas pessoas que são sensíveis a fermentos e leveduras, então sentem uma distensão abdominal maior, né? Tem algumas pessoas que já sentem azia, queimor, mas se eu for entre comer um e outro, eu vou estar trocando 6 por meia dúzia. Eu quero emagrecer, então parei de comer pão para comer tapioca. Está trocando 6 por meia dúzia. Pode emagrecer perfeitamente comendo o seu pãozinho. Fala, Sheila.
Oi. Olha, eu acho a tapioca tremendamente ruim. Eu não consegui fazer tapioca gostosa aqui para mim, então não tem jeito. Mas eu queria tirar algumas dúvidas, né? Eu não sei, desmistificar. Porque tem essa coisa da farinha integral e a não integral, o pão branco e o pão integral, né? Pelo que você está falando, é justamente a questão dele dentro da gente, né? Que um vai ter uma digestibilidade melhor e o outro não. O que muda, né, da farinha branca para a farinha integral, né? A farinha branca, ela é uma farinha processada, então ela perde nela todas as vitaminas e os minerais, né, e as fibras. A farinha integral, por já não ser processada, então ela preserva a estrutura dela, preserva as fibras. Então, se eu for comparar entre a farinha branca e a farinha integral, é melhor a farinha integral. Só que também não adianta eu consumir só os alimentos integrais. O que eu digo que tem diferença é quando eu compro o pãozinho integral. Se for para mim fazer em casa o meu pãozinho e eu usar a farinha integral, show, sensacional, porque eu estou usando só a farinha integral. Agora, se eu for comprar o pãozinho, eu vou comprar o pão integral, paguei mais caro, mas aí você tem que olhar lá no rótulo dele, lá no verso. Aí, às vezes, o primeiro ingrediente que está lá, na grande maioria dos pães, é farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a farinha branca. Então, aí não adianta, às vezes, você pagar mais caro por um produto que acha que é mais saudável, só que você está comprando um produto com uma quantidade maior de farinha branca. Você falou uma coisa muito interessante, a questão do interior, né? Aqui em Nova Era é mais ou menos 17 a 18 mil habitantes. E tem 4 ou 5 padarias, essa coisa, e tem o pão integral, pão francês integral. Com certeza esse deve. Eu nunca perguntei para quais que são os ingredientes, que não tem, porque você vai lá pesar o pão, né? Porque o pão integral de forma, que vem embalado, eu não gosto do sabor dele. Né? E esse vai durar igual você falou, Ricardo, vai ficar uma semana, 15 dias, beleza, né? Mas o pãozinho que a gente compra integral, ele possivelmente está sendo feito com farinha integral. Eu teria que perguntar isso. O que acontece aqui em São Joaquim, tá? Esse eu já fui atrás aqui. O que as padarias aqui utilizam? Não sei se é a mesma realidade tua, tá? Mas aqui, geralmente, para fazer o pão, eles já compram a mistura pronta. Então, eles já compram essa farinha pronta. E aí, nessa farinha, ela tem... A maior quantidade dela é farinha branca. Tem a presença de algum cereal integral, mas é em pequena quantidade. Não é em grande quantidade. Pelo menos essa é a realidade aqui. Eu acredito que aqui também vai ser. Mas você pode... É o que facilita, né? Vai facilitar a vida da padaria. Agora eu teria que fazer isso em casa, né? Mas você pode perguntar na padaria, a hora que você for comprar, quanto de farinha integral que tem naquele pão. Eles vão saber te informar, vão te dar o rótulo do produto para você olhar. Mas geralmente é uma mistura pronta. Tati, eu queria saber também sobre a gelatina. O que tem com relação à gelatina? Que minha mãe, a gente dá para ela a gelatina, aí eu já li o rótulo, já vi que às vezes eu estou dando, né? Bom, porque eu não consigo comer de tão doce que é a zero. Mas então ela tem muito mais açúcar do que açúcar. A gelatina, na verdade, né, é um produto 100% industrializado. O que ela tem na composição dela? Açúcar, corantes e conservantes. Então, não tem nada de saudável ali na composição dela, só o açúcar mesmo. Aí, se você troca para a versão diet, ele não tem o açúcar, mas aí ele tem o adoçante.
Sim. E aí fica aquele produto extremamente doce que às vezes no paladar não desce, né? Algumas pessoas não conseguem tolerar. Então, de saudável, não tem nada, né? Tem o grande mito que a gelatina vai fazer bem, né, para as articulações em função do colágeno, mas aí é melhor você fazer uma sopa de pé de galinha, que aí sim você vai extrair o colágeno, mas da gelatina não. E aí uma alternativa que eu oriento aqui no consultório, que eu falo, mas é bom, eu gosto de consumir, então compra gelatina sem sabor e aí você prepara ela com suco natural. Aí sim é um produto que dá para você consumir. É isso que eu ia te perguntar. É a gelatina incolor, que vem a folha, né? Essa daí é o colágeno ou ela também é industrializada? Não, colágeno não tem nada. Não. Porque eu já fiz a incolor, né, sem sabor, usando suco. Eu achei assim, sem graça, sabe? Eu fiz com manga, eu fiz com acerola, que eu moro no interior, tem quintal, então a gente tem pé de acerola, tem pé de manga, tem jabuticaba, tem caqui, tem abacate. Então, a cada época já vai ajeitando. Mas eu achei tão insosso, sabe? E ela tem um paladar mais apurado, então tem que, vamos pôr, ela gosta de, ela é idosa, né, tem 92 anos, então vai perdendo, né, o paladar. Aí você tem que acentuar no sabor. Mas achei muito insosso. Então eu vou ter que mudar essa questão da gelatina. De repente, uma alternativa para ela, que já tem 92 anos, seria fazer com aqueles... Não seria a opção mais saudável, mas é a opção melhor que comprar de caixinha, com aqueles sucos concentrados, tipo maguari. Sei. Seria outra alternativa. Não seria mais saudável, né? Mas, de repente... eu posso fazer o suco, né? Eu posso fazer o suco e colocar, né? Seria a mesma coisa do maguari ou vale, ou qualquer um deles, né? Eu vou pensar aqui. Tem mais pergunta para fazer? Agora vamos jogar nosso maldade lá na sala para o que tem de verdade com relação ao óleo de coco? Então, se o óleo de coco faz bem ou não? O óleo de coco, né, é uma gordura extremamente saudável, na mesma linha do azeite de oliva, mas hoje a gente tem que pensar que não tem nenhum alimento mocinho e nenhum alimento vilão, né? Então eu não posso atribuir todos os benefícios ao óleo de coco e usar o óleo de coco e achando que ele é a última bolacha do pacote. Mas se eu consigo inserir ele na minha rotina, se eu tenho dinheiro para comprar e fazer as minhas refeições com óleo de coco, melhor, né? Mas por ele ser Como é que é? Paga aqui. Aqui, ó, ela lá, ó. Dá tchau para eles. Dá tchau lá, ó. Olha lá. Eu estou fazendo uma conversa com ele. Como é que é? Paga eu vou apagar para deixar que eu apago. Pode. Está julgando paciência aqui no computador, aqui do meu lado. Vou tomar porque eu fiquei na dúvida. Eu estou entre introduzir aquela gordura de porco, né? Ou óleo de coco, porque foi... então eu fico... Quando eu era criança pequena aqui em Nova Era, a gente usava muito a gordura do porco, comprava banha de porco, fazia o torresmo, né? Que na minha adolescência a gente chamava de infarto frito. E aí eu estou nessa situação, se eu vou introduzir novamente para ela e para a gente aqui em casa o óleo de coco, que é muito mais caro do que realmente a gordura de porco. A banha de porco, ela é uma gordura de origem animal. Então, se tem algum problema com colesterol alto, ela vai aumentar o colesterol.
então óleo de não coco pode. não, tá? Só que nenhum nem o outro eu posso utilizar em excesso, porque os dois são gordura. Então tá. Então tá. Só mais uma pergunta, viu, Ricardo? Não vou monopolizar, não, tá tarde. Eu consegui colocar urucum e açafrão para tempero, porque antes usava aqui em casa o negócio que é colorol. Colorol aqui na região de Minas Gerais é urucum socado com, acho que é farinha de fubá. Mas eu não acredito, né, que seja tão puro o urucum. E aí, por aqui, eu descobri muito pés de urucum, aí nós estamos usando o açafrão e o urucum. E tem gente que fala que eu não posso, você não pode fazer isso, que vai aumentar isso, vai aumentar o... Que tem alguma literatura sobre essas questões, sobre o uso, né, como tempero para urucum e açafrão? Então, quando você pensa entre o natural e o industrializado, no industrializado mesmo, tanto o coloral quanto o açafrão que a gente compra no mercado, às vezes eles vêm misturado mesmo com amido de milho, então vem outras farinhas. A mesma coisa acontece com a canela, né? Aquela canela que eu compro no mercado, ela vem misturada com açúcar. Então, se eu tenho o privilégio de ter os alimentos in natura por perto e eu utilizar a sementinha do urucum, utilizar o açafrão, é bem melhor do que o industrializado. Aí eu acredito que só em altas dosagens para você ter algum malefício, mas na comida a gente não consegue atingir essas dosagens altas se você usa só no tempero. É isso que eu estava tendo dúvida aqui. Eu até brinquei com você anteriormente sobre a questão de fazer os cardápios com o que é em cima e com o que é de baixo, né? Como ele é o médico que acompanha, o nutrólogo, tem hora que dá vontade de fazer outro tipo de coisa. Mas, então, assim, eu procuro sempre estar associando, dentro dele, do que ele orientou, estar associando as coisas mais saudáveis mesmo, sabe? É muito raro. A única coisa que eu estou fazendo errado aqui, que eu estou vendo, é a água de coco que eu uso de caixinha e a gelatina. A água de coco, hoje a gente já consegue encontrar caixinhas que são 100% água de coco, sem adição da sacarose, que é o açúcar. Mas essas mais baratas, elas vêm misturadas com açúcar mesmo. E elas duram praticamente um dia. Aqui em Nova Era tem um comércio que ele vende água de coco, ele tira do coco e embala, põe meio litro. Mas se você abre rapidinho, ela já começa a deteriorar, né? E o coco é muito chato da gente abrir. Né? A gente na praia, no calçadão, tomar uma água de coco é um charme, né? Abrir todo dia o coco para poder tomar e gera um lixo grande também, né, chato. Mas eu vou ver, eu acho que eu vou comprar, mesmo assim, eu acho que eu vou começar a comprar dele a água de coco para sair da caixinha. Mas já tem caixinhas, tá? 100% água de coco. Eu não sei como que é as marcas aí, mas aqui a gente já encontra uma marca que se chama Obrigado. É 100% coco. Essa eu não conheço, não. Eu não sei quais as opções que tem aí. Essa eu não conheço, não. Eu vou pesquisar. Mas achei muito, muito boa. Eu gostei, assim, tirou muitas dúvidas, viu, Ricardo? Assim, sobre a alimentação. Que bom. Eu estava realmente assim, não, eu quero ver, porque à medida que a gente vai conversando, vai lendo, é o que você falou na internet, você joga lá, vê um monte de coisa e a gente não sabe distinguir, né, o que é certo, o que é errado, né? Não é certo, não é errado, o que é adequado ali para a gente e o que não é, né?
Então, é tanto que alguém virou e falou assim, faz uma dieta intermitente, né? Eu falei assim, mas eu vou fazer dieta intermitente que eu tenho que reduzir 6 quilos, e mas você vai fazer uma dieta intermitente. Eu disse, nossa senhora, eu vou ficar 24 horas. Né, Ricardo? Aí a gente tem que começar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas E a gente bom. vai para o Google, né? Vai para o Google, começa a pesquisar no Dr. Google, ele sabe tudo. E esse sabe tudo, essas informações tem que saber filtrar. Né? É a mesma coisa que a gente vai fazer um exame de imagem e pega o exame e vai no laudo. A primeira coisa que a gente faz é pegar o laudo. A segunda é digitar as palavras difíceis no Google. É verdade. Né? E aí começa a ficar preocupado com o que aparece. Então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso, né? As interpretações, as informações que a gente recebe. É verdade, é isso mesmo. Tati. Eu gostei muito. Obrigada, Tati. Deixa eu ver. Tati, quero te agradecer. Obrigada, eu que agradeço. Que bom que você gostou, Sheila. Se você tiver mais dúvidas, tá? Que eu sei que é um universo muito grande, tem inúmeras marcas, inúmeros produtos. Aqui tem os meus contatos, a minha rede social. Então, hoje no Instagram a gente encontra bastante coisa, né? Então, aqui tá o meu perfil, NutriTati Flores. Pode me mandar mensagens, que será um prazer se eu conseguir te ajudar. Que bom. Vou mandar mesmo. Eu virei cliente. Que bom. Valeu, Sheila. Tati, quero te agradecer demais pela tua disponibilidade. Não sei se a Thalita ou o Miguel estão aí, tem alguma pergunta, mas eu sei que eles têm um contato direto contigo, diário, eu acredito. Então, agradecer muito. Espero que as pessoas aproveitem essas informações, usem e apliquem isso no dia a dia. E eu vou deixar o Miguel fazer uma pergunta. Eu que agradeço, Ricardo, o convite, espero ter correspondido à altura, né? Sempre que tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu estou disposta. Realmente eu amo a minha profissão, amo o que eu faço, e eu acredito muito que a gente tem que sempre olhar de maneira individual, né, para as pessoas. Então, o computador não tem a dieta melhor para a Sheila, não tem a dieta melhor para o Ricardo, como o Ricardo também não consegue seguir a rotina da Sheila e a Sheila não consegue seguir a rotina do Ricardo. Então, sempre quando a gente olha de maneira individual, de maneira pontual, a gente consegue sim chegar numa alimentação em que a gente consiga fazer. Um cede um pouquinho, o outro cede outro, então eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, mas te agradeço imensamente pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Miguel tem uma pergunta. Tem? Ele escreveu aqui, ó. Quando ela vem me visitar? A pergunta que não quer calar. Vontade não falta, né? Mas agora as fronteiras estão fechadas. Então, por enquanto, a gente não pode, né? Mas espero que logo, logo a gente esteja lá, né? Então, a saudade é enorme, enorme mesmo. E logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar lá. É isso aí. Tati, muito obrigado. A todos que nos assistiram, muito obrigado. Fiquem bem. Nos vemos na semana que vem com a última mentoria. E aí vai ter uma surpresinha na última mentoria. Tem alguns pontos importantes aí que vão ajudar mais ainda vocês. Se der certo, eu vou junto sim, Miguel. Pessoal, muito obrigado. Beijo grande. Se cuidem. Até quarta-feira que vem. Valeu! Tchau! Tchau!